Olá, meus irmãos e amigos, estamos neste culto no meio do feriado de Carnaval. Embora as cidades, em sua maioria, não estejam, por razões muito óbvias, não estarem comemorando, festejando o Carnaval, a gente sabe que a Covid é uma das razões principais, se não a principal razão para que o Carnaval fosse cancelado ou adiado, como acontece tanto no Rio como em São Paulo, transferido para o mês de abril. Sabemos que o outro motivo que agora está impactando o mundo inteiro, além da pandemia, é esta guerra que está acontecendo entre duas nações, nações co-irmãs, a Rússia e a Ucrânia. E é sobre essa temática, a guerra, que vamos falar, mas no sentido oposto. Vamos falar sobre paz. O mundo precisa de paz. Você e eu precisamos de paz. Mas de onde virá essa paz? Quem pode garantir esta paz tão necessária, tão urgente em nossos dias? Sobre isso vamos falar durante a mensagem, como você está vendo aí na tela. Jesus é a nossa verdadeira paz. É o tema da nossa reflexão com base em Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Mas antes da mensagem bíblica, mensagem da Palavra de Deus, e como vocês já observam, eu tento, me esforço e me empenho em pregar não meus achismos, não minhas opiniões, não os meus conceitos, mas profundamente a Palavra do Senhor. Esse é o esforço meu, e eu creio que a maioria dos pregadores tem esse zelo pela Palavra, pregar a Palavra de Deus. Muito bem, então daqui a pouco iremos falar sobre esse tema, mas antes, nesse início de culto, a gente vai estar orando para que Deus realmente faça cessar as guerras mundo afora, em particular essa guerra que acontece ali no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Vamos estar orando, vamos clamar ao Senhor para que os homens que têm poder de decisão, de apertar um botão para guerras com mais intensidade ou tirar realmente o seu exército do campo de batalha e estender a bandeira branca. Vamos orar, porque para Deus tudo é possível. E eu quero aproveitar e orar por você. Estamos, como disse, no feriadão de Carnaval. Algumas pessoas resolveram viajar, estar com seus parentes e amigos em outros lugares, ter um período prolongado de descanso, praticamente uma semana, começando sexta-feira até quarta-feira. O importante é essa parada para descansar, para rever, para ajustar as coisas na vida, de repente colocar a casa de modo adequado, arrumar as coisas, aquela faxina antiga, prometida de longa data, tudo isso é oportuno. O importante é nós termos a certeza de que podemos ter um feriado prolongado, mas a vida com Deus não tem descanso. No sentido de que a gente não pode dizer, eu vou passar uma semana sem ler a Bíblia, vou passar uma semana sem orar, sem buscar Deus. Não. Não existe essa possibilidade de alguém sentir-se bem não buscando a Deus. E também, meus queridos irmãos e amigos, não há aposentadoria na vida cristã. Ninguém pode dizer, já tenho 30 anos de vida cristã, já posso me aposentar. Não. A vida com Deus é algo constante. E aqui no mundo, tudo é passageiro, como iremos ver em algum momento da mensagem. Precisamos olhar para a Palavra de Deus e crer nos projetos e nas promessas de Deus para a eternidade. Vamos orar então? E para essa oração, eu quero aqui citar João 14, 27, nas palavras de Jesus. Deixo a minha paz para vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, portanto, não se perturbe o seu coração, nem se inquiete. Vamos orar para que Jesus, a verdadeira paz, seja uma realidade na sua vida, na minha vida, na nossa família e no mundo tão conturbado com tantas guerras. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua Palavra. Nesta hora, Deus, oramos para que
o Senhor, através do Espírito Santo, esteja falando a muitas pessoas através da tua palavra pregada sem impedimento algum, até nos países que hoje vivem conflitos, que entram em guerra. Existem pessoas de ambos os lados orando, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que as armas sejam, ó Deus, jogadas fora e que a paz se torne uma realidade, numa restauração e uma reconciliação entre esses dois povos. Guarda, ó Deus, o Brasil e o mundo de conflitos como esses, para que possamos viver na plenitude da tua paz em Cristo Jesus. Ó, que tu fales ao coração de todos nós pela tua palavra e que a paz tão pregada, tão cantada, seja uma realidade na vida de todos nós, a partir do ambiente familiar de todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos a mensagem bíblica, a mensagem da Palavra de Deus, mas eu quero aproveitar e dizer para você que é membro da PIB da Barra, Primeira Igreja Batista da Barra, liderada pelo pastor José Maria, e a pastora Janaína, se você quer contribuir através dos dízimos e ofertas, então as informações bancárias: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 2615221, chave Pix, o número celular 981387509. Entregue o seu dízimo, seja por transferência, por depósito bancário, e também, com liberalidade, faça a sua entrega de oferta. Nós, da PIB da Barra em Duque Caxias, nós não recebemos com nenhuma igreja batista, e a maioria das igrejas evangélicas, não recebemos ajuda do governo municipal, estadual e federal. Nós dependemos da contribuição, da fidelidade de cada membro, de cada irmão em Cristo, na sua entrega do dízimo e na sua entrega com liberalidade das ofertas ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Vamos então ter uma participação musical e logo em seguida a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento,
e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, agora então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Se porventura você não tem acesso nesse exato momento à palavra de Deus, pode ser que você esteja num lugar onde a Bíblia física não esteja em suas mãos. Não se preocupe, eu vou ler o texto e você poderá acompanhar a leitura e acompanhar a exposição da palavra do Senhor, e posteriormente você pode ler a palavra do Senhor e ter a confirmação do que está por ela sendo exposto. Mas eu quero então aproveitar e dizer para você que essa palavra tem um impacto muito grande na vida de todos nós. Então vamos ler Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Até o verso 21 e não o verso 22, como está aí na tela. Esse texto, portanto, fala de algo muito importante. O tema presente nesse texto e ao longo da exposição, Paulo diversas vezes fala da paz. O mundo está em guerra, não todas as nações umas contra as outras, mas quando falamos sobre o mundo está em guerra, é porque de alguma forma estamos contemplando esta guerra que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, que tem a sua visibilidade maior através das mídias sociais, das redes sociais e através dos meios tradicionais de comunicação, como a TV, por exemplo. Estamos vendo, é claro que outras guerras já aconteceram, ou algumas outras guerras estão acontecendo, mas é uma questão de visibilidade. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu nos anos 1910 até 14, como também a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, 6 anos de guerra. Essas guerras tiveram um impacto maior no mundo, o número de mortos foi algo extraordinariamente lamentável em termos de quantidade, porém não tiveram essas duas guerras tanta visibilidade como essa que acontece entre a Ucrânia e a Rússia. É claro que a Primeira e Segunda Guerra Mundial são assim chamadas porque mais de 7 nações estavam envolvidas nesta questão bélica. E essa é uma das características para que seja declarada uma guerra mundial, onde algumas nações, um número mínimo de nações, entram em conflito. Já essa guerra que acontece em pleno século XXI, em 2022, é uma guerra que envolve apenas 2 nações, mas os efeitos, as repercussões têm a ver com o mundo que está conectado, na questão financeira, na questão do aumento do custo de vida, mas o mais lamentável é que toda guerra gera perda humana. E não há nada mais sofrido para uma família é ter um ente querido tendo a sua vida ceifada pela guerra. Mas o texto está falando de paz. A palavra de Deus está falando de paz. E esta paz que a Bíblia fala é para você e para mim. É interessante como o apóstolo Paulo, em Efésios 2,14, textualmente diz assim: pois ele, falando de Jesus, ele é a nossa paz. Isso mesmo, ele é a nossa paz. Daí a razão desse tema, Jesus, a nossa verdadeira paz. Você precisa de paz, eu preciso de paz, a sua família, a minha família, precisamos de paz. A cidade de Duque Caxias, como a cidade onde você está morando, nós precisamos de paz. O estado do Rio, outros estados brasileiros e o Distrito Federal, todos precisamos de paz. O Brasil carece de paz. Todas as nações do mundo inteiro precisam de paz, ou precisam de paz.
Mas de onde virá essa paz? Como será possível? O texto que acabamos de ler apresenta algumas respostas muito óbvias, muito claras. Textualmente, como já li, o apóstolo Paulo disse em Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz. Não é uma pergunta, não é uma declaração de uma suposição, é uma declaração afirmativa. Ele é a nossa paz, pois, falando de Jesus, pois Jesus é a nossa paz. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você realmente tem certeza e crê nesta afirmação bíblica? Por que Jesus é a nossa paz? Você já parou para pensar? O texto apresenta algumas declarações importantes. O primeiro destaque que faço é para a condição humana sem Cristo. A condição do homem sem Cristo. Veja só o que diz aqui Efésios 2, de 11 a 12. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Deixa eu explicar aqui uma coisa interessante. Na mente do judeu, o mundo se dividia em dois grupos, os judeus e os não-judeus. Esses não-judeus, em sua maioria, eram chamados de gentios. Então, na concepção, na compreensão dos judeus, o mundo era dividido em duas partes, em dois grupos, os judeus de um lado e os gentios, os não-judeus, do outro lado. E aí, então, Paulo descreve: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, e sem esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo lembra aos seus leitores, porque é uma carta, ele está preso, e dessa prisão ele envia essa carta aos cristãos da Igreja de Cristo na cidade de Éfeso. E então ele fala: vocês se recordam como vocês estavam? Como vocês eram antes de se converterem? Vocês se lembram qual era a condição que vocês nela se encontravam antes de se tornarem crentes em Cristo? Meus irmãos, precisamos nos lembrar quem nós éramos sem Cristo para demonstrarmos gratidão pelo que nós somos agora em Cristo. Paulo diz: olha, vocês antes eram gentios no corpo. Por que gentios no corpo? Porque entre o judeu e o gentio, uma das características que provava que uma pessoa, que um homem era judeu, era a circuncisão. A circuncisão era um sinal físico. Daí o apóstolo Paulo usa a expressão circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Ou seja, todo menino, no 8º dia de nascimento, era apresentado a Deus. Não eram batizadas as crianças, nem meninos e nem meninas, e as crianças eram apresentadas a Deus, o menino no 8º dia, a menina numa outra ocasião, mas o menino em particular, quando apresentado a Deus, tanto para o menino quanto para a menina, havia a expressão dos pais de gratidão por ter nascido uma criança, mas no menino havia um ato, uma ação, que era a circuncisão. E o que era a circuncisão? Para você ter uma ideia, você já ouviu falar em operação de fimose? A operação de fimose é recomendada para algumas crianças com algumas características bem específicas. A operação de fimose é o momento em que a pele extra do pênis do menino é cortada de modo que haja uma condição de saúde para o bebê, para o menino. Mas na cultura judaica, isto era feito para todos os meninos, independentemente de sua condição física, todos os meninos eram circuncidados. E essa era uma prova física de que aquela criança, aquele menino, era judeu ou estava integrado à cultura, à religião e à vida judaica. Mas o gentio não. O gentio, o rapaz, o jovem,
a criança, o menino, não passava por isso. Porque era uma questão de fé dos pais, era uma questão de obediência ao Senhor. Então, os não-judeus, chamados também de gentios, não tinham a circuncisão. Logo, isso os deixava em lados opostos. De um lado, os judeus circuncidados e os não-judeus, chamados gentios, também chamados de incircuncisão, porque não passaram por esse processo. Então, na mente do judeu, havia assim: todos nós judeus, nós somos do lado da circuncisão, passamos por esse processo, nós estamos debaixo da lei, nós estamos integrados às promessas do Senhor, nós estamos vivendo debaixo das bênçãos do Senhor. Mas e o não-judeu? E o gentio? Eles eram separados, eles eram incircuncisos, ou seja, do lado da incircuncisão, eles estavam separados da comunidade de Israel, estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição dos não-judeus, também chamados de gentios. E é importante nós sabermos que condição não é uma situação que a pessoa possa mudar por si própria. A condição é algo que independe da vontade humana. Toda pessoa, escute bem o que eu vou falar, isso está na Bíblia, toda pessoa que nasce nesse mundo, nasce nesta condição. Toda pessoa nasce nessa condição. E a vida dessa pessoa demonstra essa condição. Nós estamos separados de Cristo. E sem Cristo estamos sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo estamos separados das promessas de Deus. Sem Cristo estamos condenados a viver no caminho para o inferno. Estamos condenados ao inferno. Então, Paulo está dizendo: vocês, Efésios, vocês, quando não conheceram Cristo, estavam nessa condição. E o mundo, aos olhos de Deus, é visto dessa forma. Toda pessoa que está sem Cristo está mergulhada no pecado, está condenada ao inferno. E isso eu não digo para ofender você, para deixá-lo triste, mas para que você saiba como Deus vê você. Não é como você se vê, não é como o mundo vê você, porque o mundo é muito flexível, o mundo é muito tranquilo. As pessoas dizem: bobagem, não esquenta, não se importe com a Bíblia foi escrita por homens, e outras palavras são ditas para tentar desacreditar a palavra de Deus. Mas a opinião não muda os fatos. Opinião não muda os fatos. Deus olha dos altos céus para o mundo e Ele vê pessoas que não creem nele, que não creem em Jesus, que estão desse lado da incredulidade, vivendo sem fé, sem esperança, separado de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição do ser humano. Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e separados estão da graça de Deus, ou destituídos estão da graça de Deus, necessitados. E Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, o mundo está separado de Deus. Quem está sem Cristo está separado de Deus, está sem esperança, está sem Deus, vivendo neste mundo sem esperança. Então o mundo precisa de paz. As guerras, as violências, a atitude de um contra o outro, de uma família contra a outra, de uma empresa contra a outra, de grupos sociais uns contra os outros, essa demonstração de falta de amor, de temor ao Senhor, essa falta de buscar ao Senhor, isso deixa muito claro a condição do homem e do mundo sem Deus. Então o mundo precisa de paz, você precisa de paz, eu precisamos de paz. Mas por que Jesus é a nossa verdadeira paz? Veja só o que diz a Bíblia no verso 13 de Efésios 2. Mas, ou seja, no sentido oposto a tudo aquilo que antes fora dito, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo.
Esta é a primeira vez ao longo dessa passagem em que Paulo fala do sangue de Cristo. Jesus é o meio único para que você, que estava longe de Deus, se aproxime de Deus. Você que estava longe, seja reconciliado, que você se aproxime do Senhor. É interessante como aqui a Bíblia diz no verso 14 de Efésios 2, o verso 15, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, o apóstolo Paulo está falando desta paz que você e eu precisamos. Enquanto que o mundo promove as guerras, como o mundo constantemente provoca inimizades uns contra os outros, refletindo esta inimizade do ser humano para com Deus. Se você ler Romanos capítulo 5, a partir do verso 9, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, vistos como inimigos de Deus, separados de Deus. Então, Cristo é o único que pode promover a paz, porque através do sangue dele, ele aproxima as pessoas, ele atrai as pessoas para ele e por meio dele levar as pessoas a ter paz consigo mesmas e também com Deus acima de tudo e uns com os outros. É maravilhoso isso. Ele é a nossa paz. E Cristo veio reconciliar. E o que é reconciliar? Tornar real a comunhão antes rompida, antes quebrada. Veja só o que a Bíblia diz aqui no verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Na minha infância havia aquela brincadeira que na verdade era uma forma de instigar a inimizade entre duas pessoas. Quando havia um posicionamento oposto entre duas pessoas, ou posicionamentos opostos, alguém chegava, fazia um risco entre as duas pessoas e dizia, olha, quero ver quem vai passar de um lado para o outro, porque se passar vai ter briga. Então havia ali uma separação, e essa separação dizia, aqui ninguém passa, e aqui ninguém vai para o outro lado, e o mundo faz isso. O diabo, de forma muito astuta, cria essa linha separando o marido da mulher, separando a sogra da nora, o sogro do genro, colocando essa linha, colocando um irmão contra irmã, irmão contra irmão, colocando inimizade entre pastor e ovelhas, entre igreja e igreja, entre grupos sociais. As pessoas estão vivendo na inimizade, colocando muros entre si. Mas todos esses muros, todas essas barreiras entre as pessoas neste mundo são fruto da barreira que o pecado colocou entre o homem e Deus. Viver sem Cristo é viver sem esperança e sem Deus no mundo. E então o mundo coloca barreiras, coloca abismos entre as pessoas, de modo que não há comunhão, que não há uma forma de aproximação, que não há reconciliação. Quantas pessoas, quantas famílias se pulverizaram, se fragmentaram e deixaram de existir como família unida em comunhão. O DNA vai ser para sempre. O filho vai para sempre carregar o DNA do pai. Para sempre a filha vai ter que dizer, comprovada cientificamente, a sua filiação com a sua mãe. Não tem jeito, o DNA é para sempre. Mas é a comunhão e a convivência. Pois é, o diabo fez isso. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz, Jesus veio destruir a barreira, o muro da inimizade entre as pessoas. É como se naquela época o judeu dissesse, eu sou judeu, você é gentil, você lá e eu cá. Você não vem para cá e eu não vou para lá. Lembra da história em João capítulo 4, de Jesus falar com uma mulher samaritana? Pois é, a surpresa dos apóstolos é que Cristo estava falando com uma mulher. E o mais agravante, que essa mulher era samaritana. Mas Jesus veio não aumentar e nem legitimar as inimizades entre as pessoas.
ele veio reconciliar, ele veio remover as barreiras. Uma vez eu visitei a casa de um amigo, na época ele era pastor, ou ele já tinha terminado o seminário, e eu fui lá visitá-lo em São João de Meriti, aqui perto de Caxias. E entrando na casa dele com um amigo meu, olhei para um dos quadros que estavam pendurados numa parede da sala e me chamou. Aquele quadro, era uma gravura de um rio e uma ponte. Coisa muito comum, mas o que me chamou a atenção foi a legenda daquele quadro, que diz o seguinte: os homens constroem mais muralhas do que pontes. Pois é, as pessoas constroem mais barreiras, muralhas do que pontes, mas Cristo veio remover, destruir a barreira, o muro da inimizade, o muro da separação. Ele veio reconciliar os homens uns com os outros, como consequência da reconciliação dos homens com Deus. É isso que a Bíblia diz. Veja só no versículo 16 de Efésios 2, falando do propósito da vinda de Jesus: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Você está vendo aí uma imagem de uma cruz e de duas pessoas. Se você olhar para o formato da cruz, você vai ter uma ideia desse propósito de Cristo de reconciliar, por meio da cruz, mediante o sangue dele derramado na cruz, o homem com Deus e os homens uns com os outros. A cruz tem duas madeiras, uma vertical e outra horizontal, indicando exatamente isso. A vertical é maior, porque a distância entre o homem e Deus é maior. A distância entre o homem e Deus é muito maior do que a distância entre um homem com outro homem, de uma pessoa com outra pessoa. Cristo veio dos altos céus, ele abriu mão da glória eterna e por um pouco de tempo, por 33 anos, ele viveu neste mundo limitado às condições humanas, mas sem pecado, e fez tudo para morrer na cruz e oferecer a Deus um sacrifício perfeito, por meio do qual todo homem que crê em Jesus é justificado, tendo seus pecados perdoados e a sua reconciliação com Deus tornada real. A cruz, no primeiro momento, é Cristo vindo do céu, vivendo entre os homens, para reconciliar cada um de nós com o próprio Deus. Aí sim, mediante a reconciliação com Deus, por meio do sangue de Cristo, é possível reconciliar os homens uns com os outros. É a travessa, é a madeira horizontal, menor, porque a distância entre os homens é menor do que a distância do homem para com Deus. Mas é interessante que, embora a distância entre os homens seja pequena, ela só é possível ser superada mediante o sangue de Cristo. Quantas pessoas não se reconciliam umas com as outras, porque ninguém admite seu erro, ninguém admite seu pecado, ninguém admite a sua falha, cada um fica do seu lado, no seu posicionamento, eu estou certo, o outro, não, eu que estou certo. Ninguém busca um meio termo, um encontro, uma reconciliação. Embora pequena, só mediante o sangue de Cristo. Eu me lembro que eu vi esses dias uma imagem, era um bolo, e o bolo dizia assim: eu fiz este bolo, mais ou menos assim a legenda. Era a mulher dizendo para o homem: eu fiz este bolo para dizer que eu quero me reconciliar com você, mas eu te aviso, o errado é você. Ou seja, ela fez um bolo propondo a reconciliação, mas logo emendou: mas o errado é você. Ou seja, a pessoa não admite, porque se a Bíblia diz em Amós 3,3, palavras do Senhor: por acaso andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Duas pessoas jamais poderão andar juntas se não houver um acordo, de uma proposta de reconciliação. E só o sangue de Jesus faz isso. Só Cristo pode reconciliar os homens uns com os outros, porque Ele é a nossa paz. E por meio do sacrifício dele na cruz, Ele destruiu a barreira, o muro de separação, e tornou os dois um só, para que assim possam se reconciliar com Deus, como diz aqui o texto, por meio
do seu sangue. E aí no verso 18, pois por meio dele, Jesus, tanto nós, falando Paulo dos judeus, como vocês, falando Paulo para os efésios como gentios, para reconciliar, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Jesus é a nossa paz. Para haver uma reconciliação, para haver a paz entre o homem com Deus e os homens entre si, só Jesus. Lembra o que os anjos cantaram? Hosana, quando Cristo nasceu, Hosana nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Só Cristo faz isso. Por isso você que está em litígio com a sua esposa, você que está em conflito com seu esposo, você que está vivendo desentendimento dentro das quatro paredes da família, ou no trabalho, na escola, nas redes sociais, busque a paz, promova a paz mediante o sangue de Jesus. É interessante como numa das bem-aventuranças, Cristo falou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? A mulher que é filha de Deus em Cristo, o homem que é filho de Deus em Cristo, esse, tanto homem quanto mulher, serão pacificadores, que vão promover, vão trabalhar em favor da paz. Mas, por fim, a Bíblia fala da cruz de Jesus. Essa cruz, como acabamos de ler, faz uma diferença, porque Paulo diz aqui no versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas no verso 14 ele fala o seguinte, no versículo 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o judeu, por instrução, por credulidade na lei, o judeu fazia da lei o diferencial para com as nações não judias. O judeu tinha a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é também chamado de a lei, como referência para a sua vida. O judeu vivia na base da lei, mas alguns viviam tanto na base da lei que se tornaram legalistas, cumpridores de leis. Para você ter ideia, o 4º mandamento é guardar o sábado. Segundo os estudiosos, os escribas e fariseus, os doutores da lei, criaram 400 regras de como se quebrar o sábado. De um mandamento, eles multiplicaram em 400. Né? Ou seja, 400 formas de desobedecer a lei. Então era uma escravidão. Eles viviam da base da lei. Já o gentio não estava nem para a lei. Então a lei se tornou um divisor de águas entre judeus e não judeus. A circuncisão estava ali como um dos mandamentos, uma das práticas judaicas. Pois bem, em Cristo Jesus, a lei deixou de ter o seu valor. E para os judeus, ou para os não judeus, a graça se tornou evidente. Então, tanto para o judeu como para o gentio, não era mais a lei, mas a graça. Ninguém é salvo por obras da lei, mas pela graça do Senhor. É por essa razão que no final dessa parte de Efésios 2, diz aqui no verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos de santos e membros da família de Deus. Sem Cristo, as pessoas estão, em relação a Deus, são estrangeiras e forasteiras. Uma pessoa estrangeira é alguém que é de fora, e forasteiro é aquele que está de passagem, em trânsito. Sem Deus, sem Cristo, as pessoas são tratadas, vistas como estrangeiras, de fora e de passagem. Tem muita gente assim, que põe o pé na igreja, as pessoas fazem parte da comunidade cristã, mas que não tem Cristo no coração. Estão ali, mas não estão podendo estar integrados porque não se converteram. São estranhas para com as coisas relacionadas ao reino de Deus, estão em trânsito ali. Mas quando elas são convertidas, elas se tornam concidadãos dos santos
e membros da família de Deus. É o inverso, porque sem Cristo a pessoa é cidadã deste mundo e membro das famílias deste mundo. Mas quando ele se converte, se torna integrado à família de Deus e concidadão dos santos. Então, Jesus torna a paz verdadeira para quem realmente crê nele. A paz não é uma ficção, a paz não é uma suposição, a paz é real para aquele que entrega o seu coração a Jesus. Vamos então orar, eu quero orar com você. A Bíblia diz, portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas por causa de Cristo, vocês foram integrados à família de Deus e se tornam concidadãos, vocês, de todos os demais cristãos. Que coisa maravilhosa! Entre Rússia e Ucrânia está havendo um estranhamento, embora sejam nações co-irmãs. E quantos consanguíneos estão em litígio porque não creem no Senhor? Abra o seu coração e crê em Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra. Que haja conversão, que haja transformação, que em Cristo Jesus a pessoa se torne uma nova criatura, se tornando membro da família do Senhor e participante da comunidade em Cristo Jesus para a glória do Senhor. E que Jesus, a verdadeira paz, reine em cada coração. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja feliz. Em nome de Jesus. Amém.